Olá, pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos desvendar uma das leis mais importantes do universo da eletricidade, a lei de Ohm. E se você já se perguntou como a eletricidade funciona em sua casa ou nos seus aparelhos, ou se você é um estudante de engenharia, este vídeo é para você. Vamos explorar desde a história até as aplicações práticas que impactam nosso dia a dia. Tudo começou lá em 1827, com um físico alemão chamado Georg Simon Ohm. Ele era um cara curioso e, através de muitos experimentos, descobriu uma relação mágica entre três grandezas elétricas: tensão, corrente e resistência. Ohm percebeu que, ao aplicar uma tensão em um condutor, a corrente que passava por ele era diretamente proporcional a essa tensão, desde que a temperatura não mudasse. A constante que ligava tudo isso, ele a chamou de resistência elétrica. Essa descoberta foi tão genial que a lei foi batizada em sua homenagem. Mas o que diz essa lei? Na prática, a fórmula é super famosa e bem simples. V é igual a I vezes R. V é a tensão, medida em volts, que é como a força que empurra os elétrons, e é a corrente, medida em amperes, que representa o fluxo desses elétrons. E R é a resistência, medida em ohms, que é a oposição que um material oferece a essa passagem de elétrons. Pense assim. Imagine um cano de água. A tensão é a pressão da água, a corrente é o fluxo de água que passa pelo cano. E a resistência é como se o cano fosse mais estreito ou tivesse obstáculos, dificultando a passagem da água. Se você aumenta a pressão, mais água passa. Mas se o cano for muito estreito, ou seja, tiver alta resistência, o fluxo de água será menor, mesmo com alta pressão. A eletricidade funciona de maneira muito parecida. Vamos aprofundar um pouco na física por trás disso. A corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons dentro de um material condutor, como um fio de cobre. Para que eles se movam, precisam de um empurrãozinho que é a tensão elétrica. Só que, ao se moverem, esses elétrons colidem com os átomos do próprio material. Essas colisões geram uma dificuldade para o fluxo, e é exatamente isso que chamamos de resistência elétrica. Essa briga entre elétrons e átomos também gera calor, um efeito que todos conhecemos quando um aparelho eletrônico esquenta. Materiais diferentes têm resistências diferentes. O cobre, por exemplo, tem baixa resistência, por isso é ótimo para fazer fios elétricos. Já a borracha ou o plástico têm uma resistência altíssima, sendo considerados isolantes, porque praticamente não deixam a corrente passar. A resistência também depende do formato do condutor. Quanto mais comprido o fio, maior a resistência. E quanto mais grosso, menor a resistência. É como ter um cano longo versus um curto, ou um cano largo versus um estreito. Agora, onde usamos a lei de Ohm no mundo real? A resposta é em todos os lugares. Em casa, ela é fundamental para o dimensionamento dos fios da sua instalação elétrica. Um engenheiro calcula a corrente que vai passar por um circuito para escolher a espessura correta do fio, garantindo que ele não superaqueça e cause um incêndio. Quando um eletrodoméstico queima, muitas vezes o problema está relacionado a uma falha em algum componente, e entender a lei de Ohm ajuda a diagnosticar e consertar o defeito. Na indústria, a aplicação é ainda mais vasta. Em sistemas de automação, a lei é usada para projetar painéis de controle, sensores e máquinas. Técnicos de manutenção usam multímetros para medir tensão, corrente e resistência, e com isso, conseguem prever falhas em motores gigantes antes que eles quebrem, economizando milhões. Até mesmo em processos como a soldagem, o controle preciso da corrente e da resistência que garante uma solda perfeita e segura. E claro, no desenvolvimento de qualquer componente eletrônico, de um simples resistor em uma placa de circuito até os chips complexos do seu smartphone, a lei de Ohm é o ponto de partida. Vamos fazer um cálculo rápido para ver como funciona. Imagine que você tem uma fonte de 24 volts e liga ela em um componente que tem uma resistência de 30 ohms. Qual será a corrente que vai passar por ele? Usando a fórmula, a corrente I é igual a tensão, V dividida pela resistência rua. Então, 24 volts divididos por 30 ohms nos dá 0,8 amperes. Simples assim. Esse tipo de cálculo é feito o tempo todo por engenheiros e técnicos para garantir que os circuitos funcionem como o esperado e de forma segura. Se a corrente calculada fosse muito alta para aquele componente, ele poderia queimar. Porém, é importante saber que a lei de Ohm tem suas limitações. Ela funciona perfeitamente para materiais chamados ômicos, como os metais, onde a resistência é constante. Mas existem outros materiais, como semicondutores usados em diodos e transistores, que são não ômicos. Neles, a resistência muda dependendo da tensão ou da corrente que passa por eles. Para esses casos, usamos outras leis e modelos mais complexos. Além disso, como já falamos, a temperatura afeta a resistência.
Quando um fio esquenta, sua resistência geralmente aumenta, e isso pode alterar o comportamento do circuito. Em resumo, a lei de Ohm é muito mais do que uma simples fórmula de física. Ela é um dos pilares da engenharia elétrica e da tecnologia moderna. Desde a lâmpada que ilumina seu quarto até os sistemas que controlam usinas de energia, a relação entre tensão, corrente e resistência está sempre presente. Dominar esse conceito é absolutamente essencial para qualquer pessoa que trabalhe com eletricidade, pois permite projetar, analisar e consertar sistemas elétricos com segurança e eficiência. É a base que nos permitiu construir o mundo tecnológico em que vivemos hoje. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor a importância e a aplicação da lei de Ohm. É um conhecimento poderoso que está por trás de quase tudo que ligamos na tomada. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais sobre ciência e tecnologia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!